Perfeito. E já deve estar aparecendo, só estou esperando ele aparecer no próprio YouTube. Sorria. Já deve estar aparecendo. Oi, Já tá. Será que a gente está aparecendo? Já estamos aparecendo, já estamos em live. Olá, pessoal! Então, deixa eu dar uma apresentada aqui bacana. Boa noite a todos. Bem-vindos à Taverna com Plutão. Aqui a nossa coluna que já estava adormecida fazia um tempo grande. Há muito tempo que eu não chamava um convidado especial. E aqui eu estou com alguém realmente muito especial, que é a Débora Mexica, tá? Que tem o canal Encontros Astrológicos. Débora, dá oi aí. Oi, gente, tudo bom? Nossa, eu estou tão honrada com esse convite, vim aqui, a gente já combinou, já faz algum tempo, né? E entramos aí em contato e finalmente deu tudo certo para a gente se encontrar aqui nesse dia de hoje, um dia antes da entrada do ano novo astrológico, desse novo ciclo, né, Carlos? Isso. Eu sou muito honrada, muito grata por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Honra é toda minha. Olha só, é bom que a gente sempre avise o pessoal que na Taverna com Plutão, que é a coluna que a gente faz de conversas mesmo, é uma conversa, é como se a gente fosse para o restaurante, para uma taverna medieval, pegasse uma caneca de cerveja ou de vinho e bebesse e conversasse. E não é uma entrevista. Eu não vou entrevistar a Débora, nem ela vai me entrevistar. A gente não vai fazer papel do Jô Soares, né? Nem do David Letterman. A gente vai conversar, a gente vai trazer as nossas impressões sobre o ano novo astrológico, que é o equinócio. Ela já falou aqui, vai começar amanhã, dia 20. Né? Hoje, no dia 19 de março de 2021, a gente está no grau anarético, né? A gente está com o Sol entrando no último grau do signo de Peixe, o último grau do último signo, né? Que é um fator de extremos, né? Um fator que representa mudanças em geral, né? Aquela coisa alguma coisa vai mudar, né? Mas de fato é uma mudança, tudo aqui que é concluído nessa fase se conclui de vez, né? E abre caminho para um irromper bem intenso no dia seguinte, que é o nascimento do novo ano, o retorno solar do ano, né? E a gente aqui vai falar sobre o ingresso do Sol em Áries, a gente vai falar disso um pouquinho para o Brasil, sem entrar assim, tantos detalhes, a gente vai filosofar um pouquinho mais. Né? A gente já tinha conversado lá sobre isso. Eu estou aqui gastando um pouquinho o tempo da Débora para poder explicar essas coisas mais uma vez na taverna. Né? Não, o tempo é nosso. Né? É conjunto. E a gente vai observar também trânsitos mega importantes, como o de Saturno em quadratura com Urano, que é o trânsito talvez mais marcante do ano inteiro. Ele vai ter vários períodos de ativação. A Débora aqui ela trouxe um conjunto de mapas de gráficos, aliás, belíssimos, né? Muito bonitinhos, né? Muito decorados, lindos de morrer, que mostram as várias recorrências, né? Algumas das muitas recorrências desse ciclo. A gente vai falar um pouquinho das intensificações desse ciclo e de outros pormenores que, de repente, as musas inspirarem a gente a falar. Né? Então, Débora, você quer começar? Quer mandar ver aí com as suas ideias? Né? Vamos compartilhar o mapa? Já quer começar? Já Pode entrando no compartilhar mapa aí, bota aqui aquele seu mapa bonitão. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho que eu já estou com ele aberto. Espera aí, só um pouquinho. Vamos abrir aqui. Tá dando para ver aí direitinho? Dando para ver. Deixa eu ver aqui como é que está lá no YouTube, que a gente está transmitindo aqui do Zoom. Né? No YouTube está tudo bonitinho. Está tudo bonitinho. E a gente vai ficar pequenininho lá no cantinho. Mas estamos aqui. A gente está no cantinho, mas vai dar para ver tudo que tem que ver no mapa. Esse aqui é o mapa do ano novo astrológico, né? O equinócio aí que a gente vai ter, o Sol entrando a 0 grau aí de Áries, né? Que vai acontecer calculado aqui para o Brasil. Calculado para Brasília. Esse é específico para nós, né? Para nós. Inclusive, eu esqueci, foi pedido para mim que eu olhasse o ascendente para Portugal, porque tem muita gente de Portugal que assiste. Eu faço aqui, daqui a pouco eu compartilho. Mas isso depende... aí é só para avisar para eles qual é o ascendente, né? Para a gente aqui no Brasil,
vai ser a Ares, né? Mas tem muita gente que mora fora do Brasil também, que acompanha a gente, né, Carlos? Sim, Mesmo que você more fora do Brasil, você é brasileiro. Então, isso aqui, de certa forma, serve para você também, que está sim. fora, que está aí no Japão, tem muita gente aí na Europa também que está acompanhando aqui. Então, assim, para vocês que estão fora do país, esse mapa é para o brasileiro, né? Para você que é brasileiro, ele serve aí para você, tá? Mas se você Agora quiser a gente vai fazer a leitura também para o resto do mundo todo. para o resto do Eu mundo, avisei para todo mundo que a gente vai bater papo, porque quando a gente bate papo, aquele papo de restaurante, a gente se interrompe e é bom, e é bom, eu adoro tá? isso, gente. A gente não vai ficar esperando o outro falar como se fosse um congresso. É um bate-papo, né? Estou calculando aqui agora, enquanto a Débora está analisando, o Isso, mapa do ingresso para Lisboa, que é a capital, né, isso, Portugal. E isso. eu tenho muito aluno, muitos amigos portugueses, então para eles também vai ser interessante a gente dar uma olhadinha. Dá uma olhada. E agora, vale dizer que o mapa calculado do ingresso do Sol em Áries para Brasília, ele está praticamente igual a um mapa calculado para o zodíaco cósmico, né, para o zodíaco solar. Mundial, né? Aí você coloca 0 grau de Áries, 0 grau de Touro, 0 grau, cada casa em 0 grau, fica um mapa com casas iguais e vai valer para o mundo inteiro. Né? Então, o nosso está quase igual, está com 4 graus apenas de diferença. Isso, Pular tá aqui, quase igual. manda ver aí, enquanto eu estou Mas é calculando. interessante, nós estamos aí, né, entrando o ano com o ascendente em Áries, né, e o ascendente é a força, né, que impulsiona, que faz nascer, né, a gente tem o ano novo astrológico, como o Carlos estava falando, a gente está saindo de peixes, é como se a gente estivesse dentro do útero, né, então a gente está pronto para nascer e começar um novo ciclo. E esse novo ciclo a gente tira, faz um mapa, né, do momento em que esse Sol entra 0 grau ali, então tem o ascendente para cada país, para cada lugar, né? E para nós aqui saiu o ascendente em Áries, né? Então a gente está com essa força ariana muito forte, mas não é só isso, não é só o ascendente, a gente tem o posicionamento dos planetas também, né? Então a gente tem aí, olha, Mercúrio ele está importante, né, para esse ano novo. Tem muita coisa na casa Marte, 12, né? muita coisa na casa 12, né, para nós aqui no Brasil. Marte Uhum. está ali em Gêmeos, né, que é o regente aí, né, de Áries, então assim, o dispositor desse ascendente é o próprio Marte, que está ali na casa 3. Uhum. E Marte na casa 3 em Gêmeos é a comunicação, é o estudo, é movimento, né? A energia mutável está muito forte também. Eu Então, tenho dito, Débora, que esse ano, né, desde o ano passado eu tenho feito várias análises, inclusive já peguei algumas, já falei várias vezes sobre o ingresso, né, com o equinócio. Esse é o ano do saber, né, isso. vários aspectos, mesmo que seja saber uma coisa bem dolorosa, né, mesmo que seja Uhum. desagradável, mas é o ano de um aprendizado muito acelerado e de uma gangorra. Você há de reparar, né, que há uma ênfase enorme em ar e em água. Em Né? água, Tem pouco fogo, exatamente. pouca terra. Né? Quando a gente vê terra ali, a gente vê Urano e Plutão em terra, em elemento terra, e são dois planetas geracionais, né? Eles não atingem as pessoas muito tão individualmente. Né? Agora, em ar e água, por exemplo, temos ali Vênus, Netuno, Mercúrio, tudo em peixes. E em ar, Marte, Lua, Saturno e Júpiter. Saturno em domicílio em Aquário. Né? E se a gente considerar a perspectiva moderna, Netuno em domicílio em peixes. Se a gente for fazer os pesos ali de dispositores, trocando aqui de astrologia para o português, a gente tem uma característica para o ano, no geral, para o mundo inteiro, com uma divisão entre o supermental e o superemocional, né? Uma grande Isso. gangorra em que as pessoas e as coletividades em si, elas tendem a buscar e às vezes até serem obrigadas a viver uma questão de empatia maior, ter que desenvolver isso de qualquer maneira, né? De Uma qualquer maneira. obrigatoriedade, e desenvolver também um raciocínio mais claro, né? Tem uma responsabilidade muito grande sobre o que se divulga, o que se pensa, como se produz conhecimento, o que a gente
o que impacto a gente pode ter nas formas com as quais a gente divulga alguma coisa. Isso tudo é Gêmeos Aquário, né? O que você acha? Isso. Eu super concordo. Além disso tudo que você falou, tem a Lua também que está em Gêmeos, né? Então ainda entra o lado emocional que traz essa emoção com o ar, né? Com o pensamento, com o saber, com a compreensão, assimilação do que está acontecendo ao nosso redor, né? De uma forma mais emocionada, né? A gente precisa, de repente, aprender esse ano a controlar um pouco as nossas emoções, até porque essa Lua também está fazendo aí um aspecto de trígono, né, de que eu chamo de via aberta, que nada impede, né, não tem obstáculos ali para Saturno, né? Então, assim, quando a Lua conversa com Saturno, ainda mais num mapa assim, né, para um ano novo astrológico, é aquilo, né? Saturno ele quer ensinar a Lua a ter inteligência emocional, a ter maturidade, a lidar com as suas emoções. E em Gêmeos, é você colocar, né, a sua mente ali para funcionar de uma forma mais prática, de uma forma mais consciente daquilo que está acontecendo ao nosso. A gente precisa aprender, a gente precisa ensinar também. Eu acho que é um ano de ensinar, sabe, Carlos? A gente precisa. É um aprendizado rápido, emergencial. E assim, o Saturno, nesse caso, os contatos Saturno-Lua, né, eles, em todas as circunstâncias, com bons ou maus aspectos, o Saturno sempre suprime, né? É uma questão de supressão das emoções, das expressões mais espontâneas. O trígono, ele assim, melhor ainda do que o sextil, ele funciona como, tá bom, eu deixo você se expressar, tem esses limites aqui, mas você pode transitar aqui à vontade, né? Então é como se houvesse uma questão de representatividade muito grande nos clamores coletivos. Assim, a gente pode, é claro que fica difícil a gente separar isso aqui do que está acontecendo já de imediato. Tem uma pandemia, tem uma quantidade monstruosa de pessoas morrendo, gente ficando doente e tal, que é a característica que a Casa 12 aqui também apresenta, né? A Casa 12 com crise nos meios hospitalares, as crises humanitárias, as crises sanitárias, né? Isso tudo está de acordo ali. Tem até as quadraturas enviadas ali pela Lua, né? E Saturno dando essa abertura, é uma esperança, né? Essa quadratura ainda está com Netuno ali com no signo de Netuno. Peixes. É a Lua Netuno, né? Que é uma dispersão danada. As pessoas assim, sabem o que querem, mas não sabem como fazer, ou é o contrário, né? Fica tudo misturado em termos de como é que eu vou equacionar o meu raciocínio com as minhas saídas, com as minhas fugas, né? Coisa de Netuno, com as minhas fugas, com as minhas fantasias. E muitas vezes as pessoas começam a fantasiar saídas que não são saídas, se metem numa verdadeira armadilha, que é muito do simbolismo do peixe, né? do Netuno em peixe. Olha só que coisa legal. Vênus está exaltada ali, né? Em peixe, está poderosa para caramba. É um ano bom para as artes. Mas tem conflito ali entre o intelecto e as artes. O que é mais útil, o que não pode ser, né? Isso aqui e também a compreensão, né? Eu acho que Mercúrio, como a gente está com Marte muito próximo ao nó do norte, né? A gente tem o nó do norte também em Gêmeos, então o dispositor, né, do nó do norte, né, o planeta que rege Gêmeos é o próprio Mercúrio, e ele está em tensão aí com o nó do norte, com Marte. Então, esse Mercúrio fazendo quadratura, ele mostra que talvez a gente venha ter um ano onde a gente tem uma dificuldade muito grande de compreensão, de tentar se fazer compreender e compreender o outro, né? Então, é um ano que é importante a gente fazer o exercício da paciência e da sabedoria de Saturno lá, porque esses planetas que estão tensionando aqui estão conversando de forma harmônica com Saturno. Então, ao mesmo tempo, esse Marte, né, que às vezes a gente pode sair brigando, né, sair discutindo com as pessoas, criando um caos, inclusive emocional também, né, mas o que a gente pode aproveitar, né, a chance que a gente tem desse Saturno e Júpiter também, é a gente ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de paciência, um pouco mais de sabedoria, saber o timing das coisas, né, para a gente conseguir colocar ordem nas ideias, nos sentimentos, para poder discutir, né? Porque a gente está em um ano que está muito ligado à discussão, ao debate, a debater ideias, a discutir
não de forma a brigar, né? Apesar de Áries, né? E Marte aí Mercúrio e Marte, eles são perigosos em são vários sentidos, muito porque perigosos. as pessoas não conseguem, né? É claro que não é todos os tantos bilhões de pessoas no planeta que vão reproduzir exatamente o mesmo Exatamente comportamento, igual. mas a corda arrebenta sempre no lado mais fraco, né? Dentro da atmosfera mental. E às vezes as pessoas não conseguem perceber, é difícil mesmo, não é uma falta, mas as pessoas não conseguem perceber o quão diretas e assim, grosseiras, às vezes rudes, elas podem ser com algumas observações que poderiam dar uma lateralizada. Isso em termos comportamentais, individuais e coletivos, né? Mas aí essa quadratura ela ainda é um pouquinho mais perigosa se a gente pensar assim, em astrologia clássica, em classiquês. A gente tira os trânsitos saturninos e os adendos, né? A gente pensa que isso aqui vai mexer com sistemas elétricos, que isso mexe com Isso, incêndios, gatilhos isso. sociais, dificuldades com equipamentos, problemas na indústria pesada. Isso nos os próximos dias agora, né? Já estamos em cima do equinócio, vai ter o equinócio, vai ter mais uma semana, duas. Nos próximos dias, eles são cruciais. As decisões que forem Cruciais. tomadas aqui, se forem daquelas estilo Mercúrio-Marte, impulsivas pra caramba, porque eu sei que eu estou certo, calha a boca, né? Aquilo ali vai ser desastroso, tem que ter um cuidado Desastroso demais. quintuplicado nesse momento, né? E esse Mercúrio aqui também, ele pode ser indício, né? Olhando aí para um lado mais, para a gente ficar alerta, né? Pode ser indício de acidentes muito graves, né? Em rodovias, acidente marítimo também, né? Marítimo, está em Afogamentos, água. essas coisas também. Em água. Porto, de repente, pode ter caos, algum tipo de caos, porque o Urano está ali também conversando de forma harmônica, Sem mas dúvida. pode ter um caos, uma reviravolta em portos, né? É. De não trazer, tirar mercadorias, colocar, inclusive as fronteiras fechadas, né? Isso aí pode ser um É. problema também. Essa quadratura, essas quadraturas aqui mexendo com tudo que está em peixe, que no caso não é só em peixe, é a casa 12 do ingresso. É a casa 12 do Isso, ingresso para o Brasil, é a casa 12 do ingresso no geral para o mundo, para né? o mundo, né? Daqui a pouco eu mostro de Portugal, que está com ascendente em Gêmeos, né? Calculado para Ascendente em Lisboa, Gêmeos. que também vai acabar incentivando uma espécie de desenvolvimento do saber, de aceleração também. Mas Isso, né? isso, em termos de mundo, ainda é uma coisa complicada por causa das crises hídricas que podem ocorrer. A gente fala assim, as Exatamente. pessoas podem ficar um pouquinho assustadas, mas eu gosto sempre de lembrar que tem uma esperança. Esses trígonos com Saturno e com Júpiter, sabendo que o Saturno está em um signo em que ele está em domicílio, ele está ali Domicílio. também, é o prazer de Saturno, né? Ele está em júbilo, ele está feliz da Tá vida felizão. nessa 11ª casa cósmica, né? Que não é a 11ª casa individual terrestre, é a cósmica solar. E isso, para ele, se fosse um personagem, ele estava assim na sua casa de veraneio, né? Então, ele Olha, feliz, delícia, né? né? E isso é uma abertura muito grande para o pensar, para encontrar alternativas, saídas, encontrar colaboração, fazer com que os projetos científicos encontrem colaboração uns com os outros em termos acadêmicos. A colaboração pode transcender o aspecto meramente acadêmico, né? Não fica uma coisa setorizada. Isso aqui é acadêmico, aquilo ali não é, então não converso. Não, essa configuração, toda vez que ela ocorreu na história, a gente pode observar que há uma flexibilização nas fronteiras do pensamento, tem uma flexibilização também que permite a ultrapassagem daquilo que é conhecido através de alguma coisa que vai se provar segura, né, ao longo dos próximos anos. Isso aqui está marcando, na verdade, a década inteira, né? Isso, Está né? mexendo com a coisa toda. A coisa toda. E E, esse Mercúrio também, sabe o que eu vi também aqui para gente? Também os hospitais, tá? Inclusive a falta de serviços, né? De servidores, como médicos, enfermeiros e tal. Essa isso quadratura está me pode ser preocupando, viu? também ser como se fosse o Urano ali, né? Trazendo um certo caos, porque o Urano, sempre que ele se envolve,
Ele, por mais que... É um chute na cabeça. A gente não sabe o que esperar de Urano, né? E Urano está fazendo aí essa quadratura para Saturno, que é um tema muito a gente importante. sabe que não pode esperar alguma coisa. A gente sabe que vai ficar inesperado, a gente sabe que vai levar alguma coisa pela lateral, né? Que a gente não viu. Né? Por isso que é importante, eu chamo também esse ano o ano da resiliência, né? Que é aquilo, o que acontecer para você, né? É você olhar para a situação, né? E tomar, né, a responsabilidade para si, que aí é o ascendente em Áries para o mundo e para nós. Então, assim, é tomar responsabilidade para você, né? Não tem como delegar, né? Quando a gente tem Áries aí, não tem como delegar, somos nós que temos que tomar algum tipo de atitude, né? E tomar a responsabilidade de fazer alguma coisa. Então, chegou algum caos aí, aconteceu alguma reviravolta, assume, segura as rédeas e utiliza esse Saturno, essa Lua, esse Marte com inteligência e vamos embora. Vou pegar o gancho do que você falou aí, né? Eu cheguei a mencionar isso numa palestra que eu fiz para a Ordem Rosa Cruz Amorca algumas semanas atrás, que esse processo que a gente está vivendo, 2020, 21, 22 e 23, são aquelas... É aquela prévia, né? Tipo trailer do que vai ser a passagem do Plutão em Aquário, que o pessoal fica dizendo, vai ter a Era de Aquário. Não, a Era de Aquário mesmo, para valer, cosmicamente falando, matematicamente falando, é bem lá na frente. Mas é um trailer. E o trailer vai ficar longão, né? Vai ser um curta-metragem da Era do Aquário com o Plutão passando ali. E o pessoal costuma pensar que vai ser uma coisa linda, paradisíaca. Não, vai ter coisa linda, mas vai ter coisa terrível, tudo ao mesmo tempo. Isso Aquário aqui, é o caos, né? Aquário quebra a expectativa normal das pessoas, aquela expectativa linear. E isso aqui é o seguinte, pegando aquele gancho do que você falou, a gente tem que assumir a responsabilidade do que a gente decide. Não adianta a gente pegar essa responsabilidade do que a gente pensa, das ações que a gente tem, e ficar depositando nas outras pessoas, especialmente se as outras pessoas detêm algum título, detêm algum cargo, não adianta. Não adianta. Aquela pessoa que está fazendo uma besteira só está ali porque as pessoas não foram responsáveis, não tiveram consciência suficiente. Tá? Ou se a gente deixar que outras pessoas tomem decisões o tempo todo por nós, sem que a gente questione, isso vai ficar um problema. Então, a gente tem que ser responsável pelas coisas que a gente deixa acontecer também. Tem que assumir essa responsabilidade, tem que ser civilizado propriamente dito, né? E gosto de dizer que esse aspecto, né, aí é liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, assim, como é que a liberdade é um negócio assustador. Assustador. As pessoas clamam por liberdade, mas quando elas têm liberdade, todo mundo, eu, você, todo mundo, quando a gente tem liberdade, eu posso dizer isso de carteirinha. Na época que eu trabalhava para os outros, né, que eu não tinha meu próprio negócio, que eu não fazia as minhas próprias coisas, eu brigava, que eu queria muito ter autonomia e tal. Aí, quando eu fui mandado embora do emprego, eu falei, e agora o que eu faço, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas estavam todas na minha mão, né? Depende de mim, né? Aí a gente descobre que a gente tem que ralar muito, que a gente tem que se arrebentar todo, porque a gente dependia sempre de um paizinho ou de uma mãezinha para dar uma diretriz. E, de repente, a gente tem que ter essa diretriz na mão. É basicamente o que esse trailer está dizendo. Você se individualiza ao mesmo tempo em que a sua percepção do coletivo e da sua responsabilidade para com o mundo se torna 100 vezes maior. Né? Isso é sensacional, né, nesse retorno solar do mundo aqui, né? Eu acho que o Gêmeos está forte aí, é aquilo, né? No momento que você pega essa postura para si, que você vai entender no ano, que você tem que tomar as rédeas da sua situação, ao mesmo tempo que a gente precisa agir, é importante a gente aprender e, de repente, perceber tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para assimilar e perceber o que eu estou fazendo de errado. O que é que eu estou, que não está se ajustando com o resto das pessoas, né? No sentido de a gente tem que ter uma certa noção, né? Uma noção, tem que ter noção do que está acontecendo. A gente não pode ficar sem noção, não. Não dá, a gente precisa acordar. Sem noção não tem ver mais, não. E é um ano muito forte de peixes, né? Então, assim, é muito
provável que a gente veja muitas pessoas pirando, né? E nessa piração é onde a gente vai ter uma margem para saber até onde eu preciso me equilibrar, né? Encontrar o equilíbrio novamente, né? Esse equilíbrio de Vênus em conjunção aí com o Sol também, né? Então é aquele equilíbrio, né? Até onde eu estou sendo louco aqui. Para não deixar o pessoal viajar na maionese, porque vai ter, assim, muita gente viajandona mesmo. Já tem, né? Já tem bastante. Mas isso vai multiplicar. Mas sabe o que me chama a atenção pra caramba nesse mapa, Débora? É que o Brasil coincidiu demais, né? É uma coincidência que a gente sabe que não é coincidência, que tem uma convergência cósmica mesmo, um fator inconsciente coletivo, um processo, é um reloginho planetário mesmo. E é curioso que se a gente transferir o que a gente está usando aqui, de mapa do Brasil para o resto do mundo, o que a gente tem? Sobressaltos econômicos muito fortes. A gente pensa que a economia mundial, e aqui no caso a do Brasil, que a gente pensa que a economia finalmente vai entrar no eixo, daqui a pouco dá uma guinada para o lado, para cima, para baixo, muda a moeda, muda o sistema, muda pagamento, muda não sei o quê, muda tempo de aposentadoria, e a gente fica tudo perdido para tentar se adaptar. Isso aí também vai ser efeito dessa quadratura aqui. Sim. Os recursos disponíveis no país, os recursos disponíveis entre ligas nacionais, né, vários países, também vão ser redistribuídos, redirecionados ao longo de março a março, né? Então, isso é por causa do Urano aí na segunda casa, né, que também vai pegar para o mundo. Plutão na casa 10, a reviravolta comportamental dos governantes em geral. Né? Isso também vai se aplicar aqui. Vale para o comportamento dos governantes, vale para pressões cada vez mais violentas em cima deles e também para reações cada vez mais violentas de alguns deles, né? Então, o que você acha? É a questão do poder, né? É como se, muitas vezes na crise, né, a minoria, e eu acho que isso aqui também é um ponto, né, desse Aquário Gêmeos aí, é que são os poucos que trabalham, muitos trabalham para poucos e enriquecem esses poucos. E a gente está em um ano em que vai ser importante esses poucos que têm recurso, que têm dinheiro, que têm esse poder de Plutão em Capricórnio, de repente, falar assim, olha, eu distribuo mais, né, do que vocês, né, fazerem. É a hora da gente mudar essa visão. Eles podem contribuir, de repente, para trazer mudanças, para fazer reformas, porque é o velho brigando com o novo, é o novo brigando com o velho, e Saturno ali no meio do céu, mostrando, né, que existe essa força também que está destruindo o velho, né? Esse velho está passando por esse processo de fênix, né? E só que quando tem a crise, alguns ficam muito poderosos e outros não, né? E os poderosos tem ficam esse mais poder, poderosos, né? E os maltrapilhos mais maltrapilhos. maltrapilhos. Aí o pessoal ainda fala assim, tem uma classe média no meio. Não tem, tem uma classe pobre plus. Né? Isso é verdade. É o pobre plus, é aquele que consegue comprar alguma coisa. Não tem, a distância está cada vez mais extremada, é uma corda que está se arrebentando. E sabe o que mais? Toda vez que a quadratura com Urano sempre é muito tensa, ela está sempre muito próxima de eventos conflituosos, convulsivos, passeatas, lutas sociais, guerras, e a quadratura decrescente, aqui o Saturno, não sei se está todo mundo vendo meu cursor aqui se mover, que aqui quem está compartilhando é a Débora. Mas aqui o Saturno aqui e o Urano aqui embaixo, né? Na casa 2, essa quadratura, Saturno, como é mais rápido que o Urano, ele está se aproximando dele, portanto, é uma quadratura decrescente. Toda vez que há quadratura decrescente, vou lembrar umazinha, tá? Anos 30. Nos anos 30, logo depois da queda da Bolsa de Nova York, que teve aquela avalanche de falências e de pobreza, empobrecimento populacional cada vez maior no mundo inteiro, e a decorrência daquilo ali foi a eclosão da Segunda Guerra, né? E ali em 41 os Estados Unidos entram na guerra. Isso aqui não é brincadeira. A gente está diante de um processo que tem possibilidade de ser contornado de acordo com a vontade política de todos os líderes de tudo quanto é lugar e da população, falamos aqui do lance da responsabilidade, mas se o pessoal não tomar vergonha na cara, né? Não tomar a famosa consciência, né?
vai ter um conflito de grandes proporções. O negócio é coisa séria, Nós né? estamos em guerra, né? Estamos. Estamos em É o guerra equivalente da Guerra Fria. estamos em guerra com o vírus aí, né? Que está É, causando, né? Tá um o caos, vírus, né? as polarizações, as construções de teorias cada vez mais terríveis, né? De questões de poder mesmo, né? Essas coisas são muito, muito difíceis Isso. de lidar. Né? O mapa também tem essa Casa 12 lotada, o que significa que, tanto para o Brasil quanto para o mundo, o sistema hospitalar sobrecarregado. Casa 12 é hospital, locais hospital. ermos, isolamento, biblioteca, essas coisas assim, em termos institucionais. Quem usa Kiron, como nós aqui, já vi que a Débora também gosta do Kiron, como eu, o Kiron está muito próximo do Sol, são vários anos nessa conjunção com o Sol, e está nessa primeira casa aqui, o que significa que nós temos uma questão de saúde pública que ainda vai perdurar pelo tempo todo desse ingresso do Sol. Né? A terceira casa está lotada de fatores, o regente do ascendente do Brasil ali, do ingresso para o Brasil, que é o Marte, está na terceira, mas se não tivéssemos ascendente, ainda assim, teríamos uma terceira com a Lua dentro. Isso é fabuloso para o desenvolvimento do intelecto, sobretudo ensino fundamental e médio, né? Mas para o desenvolvimento das vias urbanas, tirando ali os problemões causados ali nas vias urbanas, nos meios de transporte marítimo, coletivo, que a Débora já falou, né? Tirando isso, realmente o negócio não dá para escapar. Inclusive fugas, né, em presídios, ou problemas de doença em presídios também, né? Porque a Casa 12 e peixes têm relação também com eles, né? E eles são humanos, né? Precisam de cuidados assim como a gente precisa. Qualquer pessoa. E aí, e essas coisas me parecem bastante preocupantes, porque temos esse caldo aqui de conflitos compensados por essas boas vontades, né? Tem os homens de boa vontade acontecendo, os seres humanos de boa vontade ao redor do mundo, querendo poder fazer as coisas acontecer, e tem as brigas de poder, né? As questões ali de poder econômico, sobretudo, né? A questão da polaridade, né? A gente está vendo muita sombra, eu acho que essa sombra está fazendo muito barulho e está assustando muito as pessoas, né? Muitas pessoas estão sem esperança realmente. Mas só que ao mesmo tempo que a gente tem a sombra, a gente tem a luz. Então, assim, tem muita gente. Se a gente parar para pensar em todos os médicos, em todo o mundo, todos os cientistas que estão unidos para conseguir uma vacina, para conseguir acabar com essa guerra viral que a gente está tendo, é muito bonito, né? Só que o que se destaca, né, nas mídias, em tudo quanto é lugar, são os negacionistas, né? Mas, por um outro lado, é importante a gente também tentar ter uma visão mais otimista, né, do que pode vir, apesar dos pesares, porque está muito pesado, né? E eu trago um outro ponto aqui também, Carlos, que é a quadratura. Eu não sei se você usa a Lilith, eu uso a True Lilith, né? Eu uso a Lilith por via míope. Eu não boto ela lá, mas eu chego no mesmo lugar pelo entrecruzamento dos dados. Aí acaba que eu estou dizendo a mesma coisa que quem usa. Então, para não ficar louco, eu boto muita coisa, e estrelas também, aí eu tiro para não me confundir. Mas fala sobre essa quadratura. Mas a Lilith está fazendo uma quadratura exata para Júpiter, né? A True Lilith, né? Tem alguns que usam Mean Lilith, né? Então aí eu acho que vai estar ali entre 16, né? Eu acho que por ali graus, mas ainda assim faz uma quadratura para Júpiter, né? Então, assim, a Lilith, dentro da casa 2, é mais um indício que, apesar, né, da gente tentar ser positivo, mas essa quadratura mostra que talvez tenha aí esse lado sombra que venha ter mais destaque. Se a gente se deixar levar por essa força, talvez a gente vai ficando minguado, sabe quando é sugada aquela força da gente? E, de repente, eles ganham mais força. Por isso que eu acho que essa força aqui de Gêmeos e Aquário, ela está valendo para que a gente realmente comece a se organizar. É organização, é planejamento, né? Então, assim, por mais que esteja um caos, que tudo pareça estar perdido, por trás existe uma luz. Por trás existe uma luz. Bons aspectos de Marte com Saturno são trabalhos de Hércules, né? É difícil?
Então me dá que eu faço, que eu aguento. É ruim pra caramba, mas eu aguento. A gente tem stamina, né? Ascendente em Áries, né? É Então a isso gente bota também, para né? quebrar. Vamos embora. E olha só uma coisa, um dado curioso, né? Que às vezes passa batido da gente, mas é que o eixo nodal ele está em Gêmeos Sagitário, né? Isso. E os eclipses vão ocorrer, né, esse ano em Gêmeos Sagitário. Vai ter um ali em junho, final de junho, e vai atingir precisamente ali, né, um pouquinho diferente ali o grau, mas já está em conjunção com a Lua. Vai pegar essa Lua. E depois vai ter um outro que vai atingir em Sagitário, não vai chegar a pegar exatamente no nódo, vai ficar no fim de Sagitário, mas está atingindo de novo essa conjunção, essa posição ali da Lua com Marte, vai pegar por quadratura, né? Vai fazer uma quadratura T, os próximos eclipses, né? Com Isso. Lua, Marte, com Netuno, com Vênus e com Mercúrio também. Quer dizer, esses são, junho, no final de junho e início de julho. Eu já vou Eu tenho explicar os o porquê mapas do aqui, início de você julho. quer que eu mostre? Pode botar, pode botar. Qual Mas deles você quer primeiro? coloca o do eclipse de junho, porque já vai aparecer a posição do Marte ali. Deixa eu ver, junho. Aqui tem E maio, né? Maio vai ter o primeiro vai eclipse. ter, o eclipse vai ser em maio, né? Já final de maio para início de junho, né? É o eclipse total lunar, né? Que vai Não, eu estou ser. falando do solar. Pega o solar. Tá, deixa eu Pega ver o aqui. O solar. solar anular, né? De É, junho. todos os eclipses, os solares e os lunares, vão atingir por quadratura T aquela Vê condição se você está do vendo mapa. aí. Sim, estou vendo. Todo mundo deve Tá, estar vendo aqui. Esse aqui é o tá. eclipse solar que acontece em 10 de junho, tá? É, E 19 graus. vai atingir. Esse aqui é o outro mapa, gente. Esse aqui é o mapa do Do próprio eclipse eclipse. que a Débora calculou aqui. A gente está comparando a posição que está aqui do Sol e da Lua, não sei se todo mundo está vendo o meu cursor, com a posição do mapa do ingresso do Sol em Áries, que a gente estava mostrando. E isso aqui vai fazer uma quadratura T. Quadratura T é disparador de processo. Então, aqueles potenciais que a gente estava descrevendo ali, é claro que eles vão ter vários momentos, são vários. Em abril agora tem um, né, em maio tem outro, mas junho e julho são meses cruciais. Novembro e dezembro, idem. São os dois pontos em que essas configurações astrológicas vão atingir o pico de sua intensidade e potencial violência, né? Então, quando há o eclipse, aquela potencialidade que é prometida ali na descrição, ela começa a disparar, ela começa a se ramificar, sobretudo nos campos em que há uma propensão um pouquinho maior, né? No Brasil, em grande parte do mundo, vai ser no redirecionamento do sistema educacional, na forma como a gente vai lidar com as crianças, com o aprendizado, com a passagem de informações. Pode pensar aqui que pode ter uma lei aí mais severa contra a fake news, por exemplo. É uma Isso. coisa assim bem firme mesmo, bem draconiana contra esse tipo de coisa. Se não iniciar isso no Brasil logo de cara, o resto do mundo inteiro vai fazer a pressão para fazer isso, que vai acontecer em vários países. E isso vai atingir depois, lá em novembro, tem o outro aí, o de eclipse Tem de de novembro. novembro. Novembro É que aqui. em junho, aqui, cadê? Olha o mar, não tira isso ainda não. Volta para aquele lá, volta para aquele lá. Tá, eu volto. Deixa eu Voltou? ver aqui. Volta lá. Sim, pronto. Aqui, ó. O Marte, aqui ele está em 29 de Câncer, ele vai entrar em Leão e ele vai fazer, um pouco depois, lá em julho, uma outra quadratura T, que é a quadratura T com Saturno e com Urano. Então, aquele potencial ali, violento, convulsivo, explosivo, guerreiro, com crises em setores elétricos, a gente já está tendo isso sem essa quadratura, você imagina com isso. Crises em setores elétricos, em empresas de base. Isso aqui também dá crise em indústria de base, né? Metalúrgicas e tal. Então, temos junho e julho como pontos cruciais de crise, e depois novembro e dezembro, quando Marte vai estar em Escorpião, fazendo de novo essa quadratura muito próximo do outro eclipse. Quer Aqui mostrar é o aí? de novembro. Novembro aqui a gente tem a lunar É a Lua, parcial, né? né? Em novembro. Aí dezembro é o eclipse total, né? Do Sol. Toda vez que Aí é tiver os 4 de eclipses dezembro ali, ali. tanto o solar quanto o lunar vai disparar aquele mapa do ingresso, e os trânsitos de Marte vão disparar
a quadratura Saturno-Urano. Quer dizer, são os meses mais conflituosos, mais robustamente difíceis de lidar e com aqueles arroubos de modificação em sistemas econômicos em geral, né? Que é onde a gente tem que estar preparado. E as bolsas vão ficar malucas, né? As bolsas ficam sobe e desce muito rápido, ninguém consegue prever. Fora isso, a gente vai ter também um eclipse que vai acontecer no signo de Touro, né? A gente vai ter uma introdução, porque já ali em janeiro acho que é janeiro, né, de 2022, os nodos vão sair. E a mudança de nodos ainda está para o ano novo astrológico, tá? Porque o ano novo astrológico começa em março de 2021 e vai até março de 2022. Sim. Então, esse ano a gente ainda tem a troca de eixos aqui, né? A gente vai entrar com os nodos. Ali em novembro os nodos já estão, não é isso? Não está em Touro, Escorpião já? Não, ainda está no finzinho, né? Tá já está em Touro, Escorpião. Já está em Touro e Escorpião. Em novembro então, já tá. assim, então a gente vai ter a troca aí dos nodos também, a gente vai sair, os nodos vão deixar, né, essa energia geminiana, então, para o fim do ano, né, para fechar ali os 3 meses antes, né, do início do ano novo astrológico de 2022, a gente já vai estar com essa força aí do eixo, né, do poder, né, Carlos? Aqui o bicho pega também. A guinada é da dispersão, né, da pulverização que o eixo Gêmeos Sagitário é o grande talento, né, do eixo Sagitário, pulverizar, fazer conexões, estabelecer pontes, longa distância. Aí a guinada é rápida. Você já reparou que quando os nodos mudam, a guinada comportamental coletiva é muito veloz. É muito veloz. Assim, coisa de semanas, as pessoas já estão pensando completamente diferente do que estavam semanas antes. E aí, como você falou, né, eixo do poder, dos ganhos e perdas, das questões tabu. Vai mexer muito com tabu de sexualidade, vai mexer muito com tabu sobre o que fazer com os recursos deixados por pessoas que morrem. Né? Então, aquela tendência ali que Urano em Touro já prenuncia de fazer mexidas, até melhorias, até em sistemas de acúmulo, de recebimento, sistemas eletrônicos, tal, essas coisas que a gente vê muitas startups tentando implantar, a gente vai ver uma aceleração nesse campo aí. Né? E a gente vai ter esses eclipses acontecendo junto com Urano, né? Urano vai continuar em Touro, né? O Saturno vai continuar em Aquário. Então, assim, o tema que a gente está vendo agora vai virar aí 2022 junto com a gente até março ali, né? Então, a gente gostaria de dizer que, olha, acabou, né? Acabou 2020, está tudo bem, acabou 2021, está tudo bem. Mas não, é um processo, gente. É um processo. Eu vejo assim, para um começo de melhoria ali para 2023. Inclusive, quando a gente olha o tal do índice cíclico, né, que o André Barbeau desenvolveu, a curva só vai subindo ali, ela já está começando a subir, mas ainda estamos num ponto muito baixo do índice cíclico, que é... Eu preferi não trazer o gráfico aqui, que eu já falei tanto desse negócio. Enfim, a curva ela vai atingir o zero só lá para 2023, virando para 24. Que aí sim a gente vai falar assim, agora está tudo bem, e aí a gente vai comemorar muito lá para 2025, 26, 27, aí vai ficar... aí em 2026, cima, né? Netuno entra em Áries, 2024, 2025, Plutão entra em Aquário, né? Ele chega a resvalar em Aquário em 2023 já, e em 24 ele já começa, né, a tomar posse, né? Pois então assim, tem mudanças importantes acontecendo aí em 2024, 2026, né? Netuno saindo de peixes aí, para mim é um marco, né, também, né? É um marco aí para a nossa história, né? E a gente está aqui, a gente nasceu, né? Resolvemos vir juntos para cá nesse tempo de mudanças e transição, né? De eras aí, né? Então, verdade. E deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode abordar aqui antes de lançar o povo para perguntar, caso... Deixa eu verificar se o povo perguntou aqui, fez algumas questões. Eu vou trazer o mapa do Ano Novo Astrológico. Então, vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Alguém pergunta aqui. Essa aqui acho melhor a gente não abordar por enquanto, mas eu vou citar aqui, né? O Odilon pergunta:
E a pergunta que não quer calar, vai ter impeachment, vai ter troca de governo? Eu acho que é uma questão de observar como os mapas estão, né? Há uma degradação cada vez maior, não de um, mas de muitos poderes, né? De muitos governos. As pressões são muito grandes. Chegou até a mencionar isso antes, né? Quer comentar isso aí? Melhor deixar isso para depois, né? Assim, olhando aí pelos eclipses em Sagitário, eu acredito que alguma coisa importante vai ainda acontecer, né? Ainda vai ter Então, muita reviravolta naqueles picos ali, né? Junho, isso, julho, novembro, dezembro, nesses picos isso. aí é Os que as coisas eclipses aí vão ser têm... marcantes, eu acho, né? Assim, eu vejo que isso pode pegar aí pesado, né? O Trump, quando sofreu o processo de impeachment, ele sofreu dois, né? Uhum. Eu fiz um estudo sobre os nodos e o Trump também se encaixa nisso. Claro, sofrer o processo de impeachment não significa que o cara vá ser impedido. O Trump, por exemplo, sofreu dois e está aí, né? Uhum. Continuou presidente ali até o final. Então, mas o processo pode ocorrer. Ele estava dentro daquele mesmo esquema. Então, é uma questão da gente observar para poder coletar dados, né? Não tem ainda como fechar isso de uma vez, mas que a crise está grande para vários setores, está, né? Tá muito Aqui grande. tem alguém que chama Tinha RHK. Esse aspecto tenso entre Urano e Saturno não seria uma quebra do sistema? Quer falar, Débora? Eu acho que é uma quebra do sistema, mas o Saturno, gente, em Aquário, ele representa uma reestruturação. Então, por mais que um caos, é como se a gente estivesse fazendo uma reforma dentro de casa, né? Vira um caos, né? A gente vê tudo caindo, a gente está ali num caos. E chega um momento em que a gente precisa planejar, né? Eu acho que Saturno é o planejamento. Então, se tem alguma coisa que não está dando certo coletivamente, é hora das pessoas se unirem, botar a cabeça, cachola, gêmeos aqui, põe a cabeça para pensar e vamos tomar atitude referente ao que pode ser mudado, ao que pode ser transformado, ao que pode ser reformado nesse sistema que a gente está. Porque não adianta quebrar só, ou falar que isso aqui, essa quadratura, na verdade, eles não querem quebrar e deixar a gente no limbo. Não é isso. Eles querem chacoalhar a gente, né? Uma força que quer chacoalhar a gente para a gente trazer o novo. Então, é a briga do velho com o novo. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem, é um ano que a gente tem uma oportunidade de fechar um ciclo, né? Porque a gente está fechando o ciclo desse trabalho aí de Urano com Saturno, que começou em Sagitário, 29 graus de Sagitário, né? Então, assim, a gente está fechando esse ciclo para poder colocar a casa em ordem para começar uma nova esfera e uma nova realidade. Não que seja uma mudança que venha assim, daqui a 2 anos, 3 anos, as coisas vão estar nos eixos novamente. Não, a gente está começando a arrumar a casa, né? Porque o velho precisa sair para um novo entrar. E essa quadratura é justamente isso. É o momento da gente começar, que é essa aqui, olha, de Saturno e Urano. É o momento da gente permitir essa quebra, olhar para essa bagunça e organizar a casa. Saturno está ajudando a gente nesses 2 anos que ele vai ficar aí, ele está ajudando a gente a colocar ordem na casa, mas tem que ter responsabilidade, tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência, né? Eu diria, sabe o que, Débora? Que ele pergunta assim: o sistema quebra? Acho que o sistema já está quebrado, ele só está havendo um Isso. arremate. Né? O sistema já quebrou faz tempo. 2020, eu acho que Isso foi só o ficou auge, né? evidente, só ficou evidente. Então, ele está dando isso aqui é o arremate. E isso é aquela coisa que a gente estava falando lá antes. No momento em que, no período em que essa quadratura ocorre, ela fica praticamente o ano inteiro ocorrendo. Tá? E ela desencadeia um monte de coisas que estavam entaladas na garganta. Então, o que tinha que quebrar ali já está quebrado, vai ficando evidente, e é o momento da gente começar a pensar onde tem que cimentar, né? Onde é que a coisa tem que cimentar. Então, é sistema, formas de organização, estruturas de desigualdade, as questões ali de quem tem mais poder, tudo aquilo que a gente já estava até mencionando aqui. Né? Outra pergunta é a de... Cadê? Tem uma opção de gente chegando aqui. E a censura
né? A censura... Ah, a censura está forte aqui também, gente. Olha, Marte, quadratura Urano, ascendente em Áries, é censura, né, gente? É tentativa. Não é que a gente vai ter censura. Estão tentando, né, calar a gente pela força, né? Uhum. Mas Não é bem aquela censura jurídica, né? Não é exatamente aquela coisa do papel, mas é porque às vezes são aquelas hordas de pessoas que querem, olha, cala a boca, você não pode falar o que você está pensando, né? Vem a horda. Isso é muito Mercúrio-Marte, né? Mas eu não chamaria isso de censura institucional, não. Isso é meio que como se fosse uma estratégia, né? Uma estratégia de um determinado grupo, né? E isso eu não acredito que haja uma censura, assim, pode até haver, pode até ter, mas ela não tem força para se manter, porque não dá, toda vez que Saturno, e ainda mais Saturno e Júpiter conjuntos em Aquário, quando isso acontece, a disseminação das informações ela prevalece. Então, se ocorre um negócio desse, aí aparece outro Julian Assange, outro Snowden, aí o negócio começa a ser jogado no ventilador. No ventilador, né? Isso aqui é o que vai salvar a gente, né? Porque a internet está aí, né? As redes sociais estão aí, as pessoas, né? Se acontecer de alguém tentar calar alguém, essa pessoa pode chegar ali e falar, opa, estão tentando me calar, e aí? Aí começa um movimento, né? Esse movimento é muito aquário, né? Vamos unir. A gente tem que lembrar também que a energia aquariana, ela é... O importante é a gente lembrar que juntos nós somos mais fortes, né? E esse forte está muito importante para esse ano astrológico, né? Juntos nós somos mais fortes. Então... A Lenis faz uma pergunta legal, técnica aqui, né? Algum significado expressivo de os planetas estarem concentrados apenas de um lado do mapa? Eu digo que sim, né? No mapa do ano, porque esse hemisfério aqui, esse hemisfério que a gente chama de ocidental, né? Ele está ligado ali ao ascendente. Esse hemisfério ele é bastante... Ele é uma afirmação, ele é muito mais o eu do que o outro, né? Então ainda é um ano em que as pessoas se projetam. Se por um lado tem um pouquinho de eu, por outro lado a gente sai da inércia de tudo quanto é jeito. É o tal do assumir a responsabilidade pelos atos pessoais, pelas preferências, pelos interesses, né? As coisas saem da inércia. Débora, se você quiser acrescentar alguma coisa aí, mas em princípio... Não, pode ir falando, né? Qualquer coisa eu te corto. Isso, corta aí, que é o objetivo. Aqui, a Larissa que pergunta, em relação aos direitos do meio ambiente, isso também tem a ver com mudanças, já que temos Urano em Touro? Fala aí, Débora. Sim, O que você acha? eu acredito que sim. Para esse ano, eu estou muito cismada, eu posso dizer assim, com esse Júpiter e a Lilith, né, fazendo essa quadratura. Isso aqui me traz talvez uma questão que a gente precisa preencher alguma coisa que ficou esquecida, vazia, porque eu vejo a Lilith, eu não sei se você vê dessa forma também, Carlos, como um ponto vazio, né? Ele é o ponto vazio da órbita da Lua, né? Que traz o equilíbrio, porque a Terra está aqui, é o ponto vazio que traz o equilíbrio, né? Que ela não é exata, né? A órbita. Então a Lilith é esse ponto vazio. A Lilith eu penso da seguinte forma, na frente de qualquer outra denominação, classificação, interpretação que normalmente se dá, né? Que estão todas válidas, todas estão direitinhas, corretas. Eu gosto de pensar nela como aquele vácuo, né? Você mesmo está falando, aquele vazio, como aquele vácuo que não pode ser preenchido. Não, então, são aquelas vontades, né? Aqueles desejos que a gente satisfaz provisoriamente, mas que não dá para a gente preencher como aquilo que as estruturas ligadas à propaganda e marketing usam na hora que a gente na hora que vão fazer a gente se interessar por um produto. Então, você tem o iPhone número 200. Que maravilha, eu tenho o iPhone número 200, comprei ontem. Aí hoje saiu o 250. E aí o 250 tem um holograma, né? E você se teletransporta. Então, assim, a pessoa fica tentando suprir uma coisa, ocupando aquele consumo novo
algo que aquela outra coisa ali já supre faz tempo, mas ele só está com um agregadozinho. Claro que eu exagerei aqui com agregado, mas está com um agregadozinho, é uma prega na roupa diferente, é uma cor não sei o quê, é um brinco não sei aonde. Então, a gente já tem a coisa funcional, a gente não precisa acumular mais coisas, mas ela vai sempre funcionar, do ponto de vista coletivo, como esse acesso que não se acessa, esse ponto que não é preenchido. E do ponto de vista não é individual, saciado, né? isso é a questão da insaciabilidade. Do ponto de vista individual, é por isso que ela está muitas vezes associada à sexualidade. Essa coisa muito fogosa, dominadora, meio com cara de dominatrix, né? Sempre lembra um pouco isso, né? E muita gente, isso aqui é a mulher bruxa, ou então é a mulher livre, não sei o quê. Eu Tudo coloco isso. como Perséfone, né? Isso, é uma coisa é... que ressuscita. Mas o lance de você não poder saciar o insaciável. Né? Sempre há um ponto dentro da gente que a gente não vai conseguir preencher. E quando a Lilith é tocada de alguma forma, aqueles clamores por coisas que são impossíveis de serem preenchidas, eles ficam cada vez mais fortes. É assim que eu vejo essa quadratura aqui do Júpiter. O consumo ele pode ser uma forma de grito de rebeldia, mas um grito de rebeldia que não soluciona. É assim, vou consumir, vou comprar, eu quero produzir, não sei o quê. E em vez das pessoas se unirem para fazer a coisa que realmente vai sustentar, que vai manter, que é confiável, as pessoas estão querendo fazer aquela coisa suprida de qualquer jeito. Isso aqui também não pode ser uma escassez, começar a ter escassez de recursos? Eu concordo. E assim, começar a ter essa escassez, as pessoas começarem a olhar e falar, nossa, está começando a ficar vazio, está começando a ficar um vácuo aí. Sim, nossa, como é que a gente faz? Não está tendo mais. Eu percebo, Carlos, aqui nos supermercados perto de casa, que os alimentos eles não estão chegando como chegavam antes. Tem muita prateleira vazia. Alguns produtos não estão chegando aqui no Rio. Não estão chegando. Mas aqui ainda não está alarmante. Ainda não está alarmante. Não, aqui também não, mas já é um indício, né? Já é um indício que tem alguma coisa errada, que o alimento ele não está vindo para a gente como vinha há alguns anos. A gente tinha tudo aquilo ali cheio, aquelas prateleiras cheias. Sabe o que falta aqui? São essas coisas mais elaboradas, mais avançadinhas, mais diferenciadas. É justamente essa coisa que eu estava falando ali. É justamente aquela coisa que a gente quer para suprir um desejo provisório, mas não tem. Aí fica com aquela... insaciável. Isso, pode ser isso também, né? Mas assim, tem coisas que... Mas assim, eu digo inclusive assim, um feijão, né, que costumava comprar. Não tem mais, né? Assim, olho na prateleira e não tem aquele feijão. Né? Então, cadê esse feijão? Por que não está sendo distribuído? Por que não está chegando aqui? O que está acontecendo no meio do caminho? Será que é o tempo? Será que tá chovendo muito? Está tendo enchente? Inclusive, é um ano que pode ter muita enchente. Né? A gente vai falando e vai lembrando, né? As tais crises hídricas, né? Isso aí, botou quadratura ali de Lua com Netuno, as localidades vulneráveis, que são ribeirinhas, ou então aquelas que ficam perto de encostas, essas têm que ter medidas preventivas do Estado ou de prevenção empresa. De Saturno ali, né? Tem que ter rápido isso, porque isso não fica restrito só à época das chuvas, que vai começar logo, vai começar a chover torrencialmente. Mas não fica restrito só ali, pode ter desabamento em vários lugares. E aí as crises hídricas são aquelas tipo... Talvez não ocorra um desabamento como aquele lá de Brumadinho, né? Não na mesma proporção, não na mesma coisa, mas alguns resíduos ficam jogados em rios, em mares, em lagos. Essas coisas podem provocar um desastre junto a comunidades que dependem desses recursos. Isso é que é preocupante. Tem que ter uma prevenção. A barreira é Saturno, né? E a gente tem Urano fazendo quadratura o ano inteiro. Alguma coisa quebra. Com Saturno, com Urano, alguma coisa... Você já viu quando é que isso aqui, quando passa no mapa da gente, no mapa individual da gente, aí vamos supor, caiu na sua casa 2 e na casa 5. Aí um móvel quebra, um brinquedo quebra, casa 5, o brinquedo quebra. Né? Uma perna quebra. A coluna dói, né?
Está na casa 10, está na casa 7. A relação quebra por causa do trabalho excessivo do parceiro, né? Então, alguma Isso é coisa quebra. interessante você falar, porque para que vocês aí que estão assistindo, se vocês quiserem ter uma noção melhor de como esse mapa do Ano Novo Astrológico vai influenciar a sua vida individual, é só você fazer uma sinastria. O que é uma sinastria? É você pegar o seu mapa natal e jogar esse mapa em cima do seu mapa, né? Conforme as suas casas ali. Então, você vai ver em qual setor, né? Por exemplo, se você tem aí, vamos supor, me ajuda aí, um signo. Se você tem ascendente em Leão, né? Uhum. Aí o Sol vai cair ali na sua casa 9, certo? Então, esse Sol, o início, né? A força ariana vai entrar aí na sua casa 9, na casa do... Oi? Para a Sim. gente aparecer inteiro aqui. Então, assim, é importante você ver aí, porque aí você vai ver, por exemplo, onde você tem gêmeos no mapa, é ali que você vai olhar essa Lua, o Marte, o eixo nodal norte, Marte fazendo quadratura para o seu signo de peixes ali, Débora, que é onde tem nós Mercúrio. combinamos os óculos. Olha, eu pus Eles aqui são porque eu não estava enxergando. parecidos. Eu não Pois pensei é. nisso. Não foi combinado, não, viu, gente? Não, A gente não combinou, não. Os óculos são não parecidos combinou. mesmo. Foi por Eu acaso, pus sem né? querer. Não, eu pus porque eu já estava começando a ficar assim, ó, com os olhinhos fechados para... Esse aqui é bom porque eu enxergo lá longe e enxergo aqui perto. Então, Oh, que multifocal maravilha. dá para... Mas Que olha, bom. desculpa te interromper aí, a gente está com uma porção de perguntas, eu vou tentar Não, filtrar as que vamos são lá. mais Uhum. presentes aqui, né, na questão. Já vimos direito do ambiente, a Cibele pergunta, casolando, mas vai para os dois, né? Qual seria a melhor forma de vivenciar os preceitos da astrologia na nossa vida? Olha, assim, a astrologia é um GPS, né? Eu adoro usar essa analogia. É um GPS, você usa como mecanismo, né, como ferramenta de autoconhecimento, você usa como uma curiosidade, você usa até para namorar, né, e para cuidar da saúde, mas majoritariamente, até mesmo quando você analisa um mapa natal, o mapa natal, ele em si, ele já é preditivo. Quando você fala assim, a pessoa tem tendência a, você já está prevendo, né? Não aconteceu ainda, mas você já está prevendo que é um potencial cujo desenvolvimento vai ter uma trajetória que você pode transformar aquilo ali num ato físico, num acontecimento, ou você pode passar por aquilo ali de uma maneira interna e contornar porque você respondeu com uma atitude melhorada, né? Devido a esse autoconhecimento, a esse processo. Agora, quando a gente faz uma previsão, né? E até isso aí chega a esbarrar na questão do livre-arbítrio. Quando a gente faz uma previsão, muitas vezes ela parece até fatalista. Tem coisa que fica dificílima, né? Já vou terminar aqui. Tem coisa que fica dificílima da gente desviar, mas a gente pode aguentar melhor. Mas o destino é uma coisa assim que as realidades prontas, pré-estabelecidas, as coisas que nos antecedem, eles se impõem. O modo como a gente reage ou como a gente conduz a atitude diante dessas coisas vai fazer a diferença, mas a gente não pode alterar a imposição que a realidade nos traz. E o mapa ele mostra, isso aqui se imporá, isso aqui vai se impor diante de você. E você, como é que você vai reagir? Aí o teu autoconhecimento vai fazer uma diferença. Ele não vai transformar uma tempestade, né, spectrum patronum, né, vai transformar a tempestade numa marolinha, numa coisinha de um dia para o outro. Mas você vai pegar um guarda-chuva. Claro, isso. Entendeu? Nossa, Diga aí, Débora. eu penso igualzinho, mas o que eu quero te dizer é para você, porque está fazendo barulhinho, para você pegar esse lado aqui, olha, do fone, e colocar ele e baixar o outro. Porque o braço tá batendo, aí tá fazendo barulhinho. É porque eu tiro um para poder ter o retorno do vocalista, né? O vocalista tem que ter. Aí eu tirei o errado aqui. Mas eu super concordo com você. Eu acho que os fatos eles acontecem, né? E como a gente reage a esses fatos é que faz a diferença. A gente tem que lidar com elas, né? Exato. Tem que lidar com elas, porque
E assim, é como a gente é, o nosso nível de consciência, a nossa idade astral, a idade astral eu vejo como, né, a nossa idade realmente A Maria cósmica, Eugênia que né? gosta do conceito de idade Ah, astral, eu ela fala adoro beça. ela. Eu aprendi com ela, né, É, sobre a idade astral, né? E também foi uma questão assim que eu falei, nossa, super entendo, né, o que é a idade astral. Então, assim, depende de tudo isso para a gente ter a consciência de como que a gente vai lidar com os acontecimentos. Eles vão acontecer, vão chegar para a gente, mas depende da gente emocionalmente como a gente vai lidar com essas questões. E o mapa é uma forma de mostrar para a gente, né? Quais são as certeza. ferramentas que a gente tem para poder lidar bem com os problemas. A gente tem ferramentas, a gente nasce Isso. com boas ferramentas. E as ferramentas do mapa, como por exemplo, o Marte em Câncer, você tem essa ferramenta esse Marte que você recebeu, ele é ideal para você. Se ele está em desequilíbrio, é porque você tem que trabalhar para trazer esse Marte para uma boa função aí na sua vida, né? E esse é a coisa linda, né, da astrologia. Quando você estuda o seu mapa, é o autoconhecimento. Eu tenho Astrologia é uma Marte em Câncer, cachaça. é deliciosa. É um negócio que você tenta, vou parar de estudar, não dá. Você não consegue. Não consegue. E olha que eu sou uma admiradora muito boa de cachaça. Ah, eu também gosto, eu só não consigo beber muito. Bebo um Eu pouquinho vou já fico cansado já. Mas é gostoso demais. é, E aí tem cachaça boa aí em Brasília, eu já provei. Teve uma vez que eu fui dar aula aí os alunos me levaram para uma cachaçaria, eu fiquei, nossa, cada uma com sabor, né? Muito bom, com muito. rapadura dentro, né? Muito bom, muito bom. Eu gosto de umas clássicas. É. Mas Ó, temos aí mais perguntas. tem bastante. Eu vou Então, vamos limitar lá. aqui o número de perguntas também, que a gente já até passou um pouquinho de 1 hora, né? E Opa. tem aqui uma pergunta da Renata sobre Marte em oposição com Plutão no eclipse de junho. O que significa? Em princípio, a exacerbação dos humores, das tendências belicosas, e também, assim, às vezes, é um excesso de coragem ou essa coragem se transformando numa paranoia, né? Assim, eu tenho certeza que aquela coisa ruim vai acontecer e aquela pessoa vai fazer, então eu vou atacar primeiro antes que alguém me ataque. Isso é muito comum com Marte oposição ou até a quadratura com Plutão. A oposição ela é muito cheia de questões oponentes, né? Ainda mais em Câncer e Capricórnio, né? É. Sim. E a Né? gente pode ter uns problemas aí com algumas companhias de mineração, né? Saturno e Plutão, eles lidam muito com mineração, né? Classicamente o Saturno, mas o Plutão também. Mas Então, também tem o povo, né? O câncer ali, né? Lembra um pouquinho a nação, assim, né? O povo e se bem que a é. Lua, não sei como é que vai. Agora eu não estou lembrando onde vai É, estar a Lua, né? os conflitos podem se dar em sítios históricos, em locais bem para o interior, localidades próximas a grandes lagos, né, que sabe bem o simbolismo do câncer ali, né? É. E que bate com aquela tendência meio dos recursos hídricos complicados. Aqui, vamos pular aqui algumas que já respondemos por tabela, né? Uhum. 2021 não era o ano para nós aquarianos? Bom, e não é, assim como é para todo mundo, né? É a pergunta do Domênico aqui. É um ano que, para os aquarianos, vai ter um processo de alargamento de horizonte, com o Júpiter transitando em aquário, mas também um de acréscimo enorme, de peso de responsabilidade em cima das costas, lá com Saturno E, transitando em aquário, né? e para os aquarianos, mais ainda, né? É a quebra É, de um velho modelo para entrar um novo modelo. Agora, sempre que um velho modelo precisa sair, precisa abrir espaço para esse velho modelo sair ali, precisa de espaço para o novo entrar. Então, aí entra a touro, aí você vê o que é que você está acumulando, o que é que você está retendo, o que é que você está pegado, e aproveitar Plutão, peixes ali que ajuda, né, a soltar, a dissolver, a perdoar, né? Aí você solta e deixa esse espaço se abrir para o novo entrar, né? Para aquarianos, né? Todos do signo fixo, né? Aquário, touro, leão, e, 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 qual é o outro aquário, fixo? Leão, eu tô Escorpião. lendo. Você tem o mesmo problema que eu. Eu A sou. gente sabe o que está falando,
Mas aí... A mente vai... E... é igualzinho. É, É o mesmo problema. Eu tenho que ter mas, aquela coisa visual assim para me acompanhar. é, Mas mas aí... aí esses signos, os signos fixos vão, principalmente touro, né? Eu acho que touro e aquário são os principais aí, que É, precisam estar atentos a isso, né? Precisam abrir espaço para o novo entrar. O que é que está velho aí, que está tomando espaço, que pode estar impedindo o avanço, né? Porque isso. o signo de aquário, ele fala sobre avanço, ele fala sobre progresso. É, E a com gente certeza. precisa progredir, né, Carlos? Nossa, ai, vamos progredir, gente, vamos para frente. Olha, eu pulei aqui várias questões que a gente, por causa dos comentários, a gente já chegou a Já responder falou, todas essas que eu pulei aqui de alguma forma, né? tá. E alguém pergunta aqui, o Marcelo, pergunta sobre o mundo artístico e cultura em geral. O ano começa, assim, muitas vezes o ano astrológico começa com Vênus em Peixe, é muito comum isso acontecer, É, mas não com Vênus em Peixe em conjunção com Netuno em Peixe. Então, lembram do que eu mencionei lá no comecinho sobre haver uma gangorra entre o mental e o fantástico, né? Aquela coisa, a isso. cultura, a música, as artes visuais, cinema, tudo isso aqui vai continuar, nunca parou de ter, vai continuar a ter preponderância ao longo do ano. Ainda é uma saída. A gente vai precisar desses escapes e Gente, a dessas arte iniciações. salva, né? A É. arte salva, a cultura salva. Aqui outro ponto, pulando pontos que nós já comentamos, tem bastante ainda. Eu vou pedir para interromper aqui a quantidade, senão a gente não consegue responder tudo, mas eu acho que a gente já está respondendo praticamente tudo que está sendo perguntado. Deixa eu ver aqui. Saúde pública, nós já falamos um pouco da questão da saúde pública também. O Heitor pergunta se tem chance de rebelião em massa. Eu vou ser taxativo. Tem, tá? Uhum. Tem aqui e fora daqui. Aqui eu digo Brasil, né? E fora daqui, em vários lugares. Na verdade, Elias, já está acontecendo, olha ao seu redor. Essa quadratura está acontecendo desde o finalzinho do ano passado. Tá? Olha aí, Myanmar, tem vários países está acontecendo. Isso não vai parar tão cedo, não. Outro dia agora teve na Bolívia. Né? Isso vai vir uma sucessão. E presta atenção naqueles pontos do meio e do final do ano. Aí, além dos pequenos picos, abril, maio, junho, julho e novembro, junho, julho, novembro são os meses maiores, mais intensos. Né? Isso. Vou pegar aqui outra questão. Aqui, já pulei vários aqui que já eram respondidos. Da educação também nós já mencionamos bastante, né? Que isso aqui ainda... A educação é a coisa que, de uma maneira ou de outra, né? A Daiane pergunta, fala da questão da educação, nós já falamos, mas acho que, Empreendedorismo também, eu né? acho que está bacana, né? Para empreender, para quem quiser empreender, inovar, Sim. né? Precisa inovar, né? Existe aquela coisa assim, que a educação, que é fundamentalmente necessária, que é aquela disponibilizada para todo mundo pelo Estado, que é coisa que outros países, como os Estados Unidos, que com todo o seu desenvolvimento, não oferecem assim, com tanta facilidade, educação gratuita e que possa conter o avanço da desigualdade. O Brasil ele tem um sistema de educação que, se ganhar um investimento decente, vai favorecer muito este país, né? E muitos outros países que fizeram esse mesmo investimento, todos eles se desenvolveram muito. Vide aí os países nórdicos que fazem investimentos pesados nessa área, tanto para fundamental quanto para nível superior, tanto faz. Tá? Então, sabendo que nós temos um ano do saber, por mais que nós tenhamos um histórico muito complicado, que tenhamos essas polarizações, que tenhamos essas dificuldades, eu insisto em que, tanto pela parte estatal, quanto pela parte do que a Débora acabou de falar, do empreendimento privado, às vezes, assim, tem gente que não curte o empreendimento privado, mas às vezes não tem saída, tem que ter. E tanto por essas duas partes, a gente pode ganhar capilaridade, a gente pode ganhar essa saída ao longo do ano. Tudo vai começar lá fora primeiro, tá? Mas depois aqui, pelas pressões, isso aqui vai sendo incorporado aqui também. Quer Isso. completar aí, né? Não, tá ótimo. Aqui, o que mais? Estamos quase acabando.
o horário de nascimento do ano novo astrológico, né? Qual o horário de nascimento do ano novo astrológico? Vou fazer aqui a minha sinastria. Diga, O não. horário é 7. Né? Deixa eu ver aqui que eu tirei. Show aí? 6h37. Tirei o 6h37, óculos. esse é o de Brasília. Faltou eu De mostrar aqui o de Brasília. Portugal. Deixa eu mostrar o de Portugal Mostra aí, rapidinho aqui. sim. Deixa eu colocar ele aqui. Esse é o de Lisboa, tá? Vou colocar ele aqui só para o pessoal ver rapidinho. Esse aqui, gente, é o ingresso do Sol em Áries para Lisboa. Ele ocorre às 9h37 da manhã em Lisboa, com o ascendente em Gêmeos. Você vê que, apesar de termos posições por casa bastante diferentes, muitos dos entrecruzamentos acabam convergindo para os mesmos lugares. Né? Temos uma casa 11 lotada, temos um Marte dentro da casa 1, com a Lua ali na casa 1. É engraçado que, por vias diferentes, a gente acaba chegando no mesmo lugar. Agora, Portugal está com umas saídas um pouco mais interessantes para a condução da política local, para a condução dos sistemas de distribuição de renda. Está com umas saídas bem interessantes ali com a Casa 11, né? Que é o recurso do poder sendo direcionado. Né? E Portugal pode atingir algum grau de liderança entre as nações europeias. Eu acho que isso já está até acontecendo por antecipação, porque foi um país que estava com uma taxa de mortalidade e de internações monstruosa, e de repente, assim, com muita disciplina, eles conseguiram reduzir muito. Né? Eles são Gente, aprendam incríveis, né? com eles, viu? Disciplina, responsabilidade. Então, aí os portugueses mostrando como que se supera, né, as crises, né? Tem um potencial de liderança aqui, não só na Europa, né, mas como uma representatividade. O Júpiter ali na casa 10 do mapa do ingresso, né, para Portugal. Tá muito bonito isso aqui para Portugal. É uma questão de representatividade, de muita... É o famoso quem indica, né? As pessoas, se fosse uma pessoa procurando emprego, estava arrumando emprego fácil. Né? Aqui, que mais? Que é a idade astral? Aí isso aqui é para Débora, que ela é a idade cósmica, né? Que a gente, assim, eu acredito que a gente não tem só essa vida, isso é uma crença minha, né? Eu acho que a gente tem várias vidas, e conforme a nossa evolução, a gente tem essa idade aqui que a gente tem na Terra, né? Então, você tem aí a sua idade, eu tenho a minha, mas a gente também tem uma idade astral, né? Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai experimentando, conforme a gente vai vivenciando em outras vidas, em outras realidades, a gente vai amadurecendo também. Então, esse conceito é bacana, porque ele para muita gente, é claro que existem vertentes e vertentes, né? Mas esse conceito ele é bonito, né? Porque ele é assim, ele pode ajudar a pessoa que está mergulhando nessa lógica, que é uma lógica, a entender por que determinadas pessoas que são descritas, né, no almanaque ou na revistinha popular, de determinado modo, por que elas não reproduzem aquele comportamento, porque elas são, por exemplo, o Áries é sempre descrito como uma coisa muito violenta. E por que você pode encontrar arianos que são mais dóceis do que os librianos? Pode encontrar. Os sagitários são sempre descritos como muito bocudos. Você pode encontrar sagitarianos que param para escutar. Uma porção. Por quê? Porque a pessoa se lapidou, ela desenvolveu, às vezes ela vem com uma predisposição, ela já tem alguma carga, que pode ser a genética, que pode ser alguma coisa herdada dos antepassados, e que pode sim, claro, por que não? Pode ser alguma coisa que, se você considerar vidas passadas, você já veio desenvolvendo. Aí quando você é criança, você volta a apertar o parafuso para, é isso, pronto, voltei. Né? Então, esse é um conceito, é uma opção teórica, uma opção, às vezes até religiosa, mas é uma opção que se você aplicar direitinho, faz sentido, faz bastante sentido, viu? Então, é isso que a idade astral fala. Né? Eu conversei muito com a Maria Eugênia sobre isso, por isso que eu quis dar essa interferida aqui, eu também gosto dela. Então, eu gosto muito dela. Aqui, olha, aqui acho que a gente matou. Tem a questão financeira, nós já vimos, e a Bianca pergunta, quando fizer o mapa do Brasil, eu coloco a cidade em que estou? Você quiser fazer o mapa, eu acho que eu entendi isso aqui, né? Se ela quiser fazer o mapa do ingresso do Sol em Áries para a cidade, para a região em que se encontra, sim, põe a cidade em que você está. Mas se é o mapa para o Brasil, você vai ter que colocar no ponto em que está o poder central.
né, até os anos 60, né, isso era no Rio de Janeiro. Rio. Quando mudou para Brasília, é em Brasília. Tá? Agora é para cá que vem essas Isso. porcarias. Os problemas foram todos para Vocês lá. jogam muito para cá, ó. Não é culpa nossa, não. Eu estou em Brasília, que não é culpa nossa. Eu não cabia mais aqui, tava lotado. Não, Aqui já é foi a importante. corte. O que eu peço é vamos nos unir, Aquário, para a gente colocar coisa boa aqui, para essa Brasília ficar um pouquinho, uma vibração melhorzinha, porque É. Eu tenho uns amigos de história, né? Eu sou historiador. Aí os amigos de história também, da área de história, de São Paulo, eles falam, não, vocês cariocas ficam com esse negócio aí do Dom Pedro, só fala aí da história do Rio de Janeiro. Aí todo mundo da minha turma falava assim, mas a gente é a corte. A corte estava aqui. É por isso. Né? Gente, é claro que não é por isso, a gente fica brincando é mesmo, só é brincadeira, coisa de gente. teórico mesmo. Bom, acho que a gente conseguiu, né, dirimir aqui as dúvidas. Espero, né? A gente conseguiu dirimir pelo menos uma parte das dúvidas. E aí eu vou deixar a Débora aí se despedir com uma mensagem para vocês, que vier à cabeça, um improviso Gente. super inspirado dela. Depois eu Vamos ver se faço a o meu. gente combina de encontrar também lá no Encontros Astrológicos, né? Eu vou ver se eu Pô, começo a me familiarizar um pouquinho mais com essas lives, né? Para você aparecer lá também, né? com Para o pessoal do certeza. encontro que eu vi, né? Que quando a gente colocou ali no Instagram, que a gente, nossa, quanta gente, né? Quanta gente feliz, quanta gente O comentando, pessoal ficou dizendo, nossa, contente, né? muito contente, Eu fiquei contente né? também por causa disso, porque eu achei legal, eu não sabia que isso aí ia gerar tanta comoção, né? Porque a gente Foi trabalha muito tanto, bacana. o pessoal às vezes não se toca, porque a gente está o tempo todo em gabinete, né? A gente fica dentro de Aqui, casa, ou ó, o então em dele escritório. ali, tá vendo? Ele ali no fundo O meu aqui preto, é igualzinho nesse da fundo. Débora com mais bagunça. Assim. É o que a Débora está mostrando aí, só que bem bagunçado. Mas as pessoas às vezes não se tocam, que a gente tem tentáculos para poder fazer. É muita coisa, É é muita muito atendimento, coisa. muito atendimento. E às vezes as pessoas escrevem para a gente pedindo informação, pedindo para responder alguma coisa, e responde, por favor. A gente não consegue. É muita gente, e não é só no YouTube, não é só no Instagram, é em tudo quanto é rede Em todo social. quanto é A lugar. gente não para, a gente dorme até pouco às vezes. E tem que estabelecer sempre uma disciplina para a gente poder ter tempo de viver, senão não dá. E Pensa, ter, né, essa né? rotina, porque senão a gente não consegue nem mais fazer vídeos para vocês, que vocês assistem, vocês Exato. adoram os vídeos, e fazer vídeo, né, gente, não é uma coisa rápida, assim como está sendo essa live, que aqui terminou, está aí, né? Quando É. a gente faz o vídeo, a gente, Não, o vídeo né, tem a que gente estudar para, antes, tem que. pensa, né? É, Quando a gente, é um quando eu processo. aqui conversando com a Débora, assim, tem coisa que eu não sabia que eu ia falar, quando a Débora falou, tem um gancho, né? Aí vem mais fácil, mas sozinho a gente para, pensa, escreve, Isso, elabora, estuda, pega um livro, lê 3 livros antes de falar alguma coisa. vou te falar, A gente fica doido de exatamente. tanto estudar, mas é gostoso demais, né? É bom É demais. uma delícia. É por isso que estamos aí, né? Estamos aí bastante tempo É já isso aí, aí. né? O Carlos Holanda, né? Com o canal dele, e eu ali com encontros Débora, astrológicos. super Débora ali com super encontros astrológicos, né? Tem super poderes. Não, tem nada. Tá super loura agora, tá Marilyn Monroe. Tá... Eu e a minha loirice, mas daqui a pouquinho tem que escurecer de novo. Eu sou assim, né? Sagitário, né? A Ana Maria Vai. Braga que agora resolveu fazer 30 cabelos por dia, né? Todo dia ela tem um cabelo diferente, né? Você nunca sabe o que vai se deparar. Mas, 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 gente, olha, foi uma satisfação com caixa alta, né? Falar foi aqui uma com a Débora. delícia. Uma Super beleza. gostoso, Tomara que a gente Carlos. consiga, né, se agendar aí para um próximo encontro. Aí a gente troca de canal. E Isso. eu vou desejar a todos aí muita saúde também com caixa alta, muita Isso. responsabilidade, se protejam. Eu sei que a gente de vez em quando vê isso aqui me xinga, mas máscara aqui no nariz, na boca, álcool gel, lava a mão bonitinho, não aglomera. Tá? Máscara que é terrível, né? Tenha Que cuidado com as pessoas que você ama, com os vovozinhos, mas também com as pessoas jovens que também estão ficando vítimas, né? Estão se tornando vítimas dessa coisa terrível que está acontecendo. Isso é muito E gêmeos também, né? solidarizem-se. Exato, tá no eixo, né? Solidarizem-se, não há saída, gente, não tem saída. Se a gente não cooperar, se a gente não se solidarizar, não vai ter saída. Aquelas previsões mais nefastas, elas vão acontecer
se a gente não fizer isso. Tem como sair se a gente agir com responsabilidade. Tá? Isso. É Super isso aí, gente. concordo. É isso aí, Carlos. Que a gente se torne uma nação melhor do que a gente vem sendo aí, e que a gente ganhe força, né? Pelo menos as pessoas, acredito que a grande maioria que está aqui com a gente tem consciência, né? Tá todo mundo doido Que para a sair gente disso. consiga verbalizar isso, né? Que a gente consiga espalhar, como o Gêmeos faz, que a gente consiga espalhar essa mensagem e de forma, sabe? Que se você vir alguém assim que está divergindo da sua ideia, ao invés de sair agredindo, tenta conversar, sabe? Mostrar a sua ideia, seja paciente, tenha essa energia mais netuniana, um pouquinho mais pisciana, e tenta ali, sabe, com um jeitinho, com carisma, com amor, com carinho, mostrar, olha, se você se colocar nesse lugar, se você vir essa situação, como é que você se sentiria se isso estivesse acontecendo com você? Então, Exato. é um ano para a gente tentar evitar esses combates, E na sabe? hipótese de não ter como dialogar, não fomentar ódio. Isso. Não fomente ódio, porque ódio não funciona. Parece que funciona no começo. Não funciona. Não funciona. Tem que ser pragmático. O ódio não é pragmático. Ele não serve, não adianta. Tá? As pessoas têm que entender isso. Não funciona. No comecinho parece que está dando resultado. E depois? Aí vem aquela onda. É o karma, né? É a causa e efeito. Aí vem aquela onda em cima, um bumerangue. É um horror. Não funciona. Não faz isso, gente. Não faz isso. Amor, gente, é um ano também para o amor. É um ano que a gente tem aí, né, peixes fortes, ali, Vênus exaltada em peixes. Então, assim, próximo ao Sol, em conjunção com Netuno. Amor, amor incondicional, amor universal. Né? Não é só amar os brasileiros, é amar o mundo, olhar para o ser humano. Aí é Aquário, né? Somos irmãos, é irmandade. É a humanidade que está aqui, né? Nós somos irmãos, não tem lá fora, gente. A nossa casa é o planeta Não Terra. tem lá fora, isso aí. Não tem lá fora. Olha, Né? gente, muito obrigado. Infelizmente, eu vou desligar aqui. Por mim, eu ficava conversando com a Débora 2 semanas sem parar, até a gente ficar rouco. Mas a gente 1h20 precisa já. dar atenção para a família. Tá certo? Ai, ai. Ó, Débora, um beijão. Olha, A gente vai se falando beijo. aí, tá? Beijo a todos. Obrigada a todos.